Vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Eu já abri para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, que fique à vontade. A gente joga limpo. Acho que, assim como eu, Renatinho, nós temos essa característica de jogar de forma aberta, sem esconder o jogo. Se a gente souber, a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente vai correr atrás e vamos tentar de responder de alguma maneira. Com certeza. Essa live, vamos deixar ela disponível, Renatinho? Vamos ver, né? Se a gente deixa ela disponível ou não. A gente tem o costume de deixar ela disponível nas próximas 24 horas para justamente fomentar o pessoal assisti-la de forma ao vivo, né, interagindo diretamente com a gente. Mas a gente vai pensar até o final. Bom, Renatinho, e aí, cara? Eu quero saber o que você me diz sobre tudo que está acontecendo na ortodontia, sobre a ortodontia digital, que hoje é tão comentada, né, nos congressos. A gente vê que está só aumentando o número de adeptos a essa tecnologia, as ferramentas de trabalho que essa tecnologia permite. E o que você tem a me dizer? O que você acha? Você acha realmente que esse é o caminho, que a ortodontia, a tecnologia CAD/CAM realmente ela trouxe uma grande evolução para a ortodontia? Bom, em primeiro lugar, eu costumo dizer que a ortodontia digital ela já existe já faz um tempo, né? Não é porque a gente está trabalhando agora com alinhadores feitos no consultório, ou guias impressos no consultório, ou guias de ortognática, ou cirurgia guiada na parte de implante, as outras áreas também. Não é porque a gente está usando isso que só agora a gente está fazendo ortodontia digital. A ortodontia digital já começou há tempos. Quando, por exemplo, se fotografava os modelos para fazer oclusograma, coisa que o pessoal já fazia na década de 80, quando se fotografava radiografias junto com oclusogramas para fazer ortodontia 3D, né? O pessoal também acha que a ortodontia 3D a gente só faz hoje olhando na tela do computador. Não se esqueçam que olhando na tela do computador tudo está em 2D ainda, né? Então o 3D, ou melhor, né, trabalhar com dois planos diferentes, com duas intersecções de planos diferentes, já é feito há algum tempo, né? Não só na ortodontia como na odontologia de maneira geral. Então, quando a gente pega uma teleradiografia lateral e a gente sobrepõe ela junto a um oclusograma, a gente está trabalhando e fazendo um setup 3D, né? Então, já faz algum tempo que a gente está trabalhando com isso. O que aconteceu é que está mais fácil, né? Na tela do computador fica mais fácil, está tudo mais rápido. Então, hoje em dia, para a gente trabalhar com um software bom e fazer um planejamento virtual do paciente com tomografia sobreposta com modelo, com foto sobreposto em tudo, hoje talvez a gente gaste 1/6, eu vou dizer, do que a gente fazia no passado, se tivesse que traçar radiografia, fazer oclusograma, sobrepor tudo, copiar na mão, né? Então, isso está facilitando demais. Então, hoje em dia, o ortodontista tem um monte de ferramentas na mão e cada vez a gente erra menos para fazer um diagnóstico e executar um plano de tratamento, né? Fala-se muito, que eu vejo, né, das ferramentas, né? O pessoal fica se atendo muito quando fala de ortodontia digital, principalmente aos alinhadores, né? Virou sinônimo, né? A ortodontia digital é alinhador estético. E, na verdade, eu acho que é muito mais do que o plástico, né? Muito mais do que o alinhador. A ortodontia digital foi o que você falou, acho que ela vem para somar, principalmente na questão que eu vejo, Renato, da gente ter a oportunidade de materializar para o paciente o que a gente pensou para o caso dele, né? De uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais rápida e até mesmo esteticamente melhor do que o setup convencional, não é isso? Então, antes você queria mostrar alguma coisa para o paciente, o que você pensou para ele, e na verdade você tinha um trabalho enorme para fazer o setup em cima de modelos de gesso e tudo. Era válido, mas dava um trabalho muito grande, tomava muito tempo da gente. E a gente consegue fazer hoje de uma maneira, de certa forma,
rápida, né, e simples, a gente consegue fazer isso por meio de softwares, né? Então, eu acho que melhorou muito a nossa comunicação com o paciente. Você concorda comigo? Concordo. Ô, Fábio, peraí que você travou aqui a imagem. Pergunta pro pessoal aí se a imagem está travada para todo mundo. Pessoal, responde para nós, porque para mim a imagem do Fábio está travada aqui. Para vocês também? Não tem ninguém respondendo. Mas você está travado aqui na minha tela fazendo biquinho, Fábio. Não, cara, eu tô te vendo normal, Renatinho. Ah, é? Então pode ser que seja o meu. Boa. Acho que a sua internet não é muito boa, né? Sim, vai, continua. Então, essa chance que a gente tem de mostrar para o paciente, né, Renatinho? O que a gente propôs para ele, enfim, simular mais uma mecânica de uma maneira muito mais simples, mais rápida, né, que a gente chama de materializar mesmo o que a gente pensou para o paciente. Eu acho que facilita muito a nossa comunicação com ele e aumenta o nosso poder de convencimento dele, né, de convencê-lo do tratamento ortodôntico. O que você acha? Hein? Me escutou? Tá escutando? Oi, pronto. Voltou. E aí? Tá escutando? E aí? Tô. E aí? Então, o que você acha dessa chance que a gente tem de uma maneira muito mais simples, mostrar para o paciente o que a gente pensou para o caso dele? Lógico, né? O setup virtual, a gente sabe que ainda assim existe uma distância, né, do virtual para o real, né, Renatinho? Às vezes eu vejo as pessoas fazendo, divulgando planejamentos, né, mostrando, olha, o antes e depois. No digital é lindo, né? E é fácil, é simples, é encantador. A tecnologia, ela seduz como um todo. Só que eu acho isso, de certa forma, um pouco perigoso, porque a gente sabe que determinados movimentos são mais imprevisíveis e que isso pode se virar contra você, né? Então, a gente precisa ter um cuidado na hora de apresentar o plano de tratamento numa perspectiva virtual para o paciente, mas acho que ajuda a entendê-lo qual a direção do tratamento, né? Qual o sentido do tratamento. Bom, acho que, como você está dizendo, né, você está falando da parte de usar o virtual para vender o tratamento, o paciente entender o que a gente está querendo, né? Para fazê-lo entender o que a gente... Antigamente ele ficava imaginando, né, Renatinho? Fica ali, sem palavras, tentando mostrar para ele como que os dentes dele poderiam ficar ao final do tratamento. Eu acho que hoje fica muito mais fácil. Primeiro que o paciente, a gente tem uma falsa ilusão de que o paciente entende o que a gente está falando, né? Exatamente. Começa por aí, o paciente não entende muito bem o que a gente está falando. Ele fica com vergonha de dizer que não entendeu, né? E aí até com o 3D quando você está mostrando, porque eu fico olhando, às vezes a pessoa não está entendendo, né, o que você estava querendo dizer. Então, eu acho que até como ferramenta de venda do tratamento, né, de mostrar para o paciente o que vai acontecer, para o paciente ver valor na tua consulta, eu acho que a gente não precisa entrar tão a fundo como a gente entra para mostrar, né, às vezes o pessoal fala assim, né, olha aqui, ó, como nós vamos tratar a sua classe 2, pô, o paciente não sabe o que é classe 2, entendeu? Então, muitas vezes eu acho mais interessante mostrar para o paciente as ferramentas que a gente usa para entender o problema dele e o que a gente vai usar para resolver, né? Você vê, pô, outro dia eu atendi um paciente no consultório, um menino novo, aí, acho que uns 11 anos, e ele estava com um canino incluso, né? As radiografias dele de quando ele tinha vindo algum tempo antes, estava tudo bem, mas os caninos se desenvolveram meio de forma ectópica e ele já tinha um histórico na família de todo mundo com canino incluso, que é engraçado, né? E um canino desceu, o outro canino ficou lá e ele estava com a coroa, com o germe do canino, já reabsorvendo uma parte grande do lateral. Isso a gente pôde ver numa tomo, né?
Cara, pela panorâmica, você olha onde ele tá, onde o canino tá, você acha que tá tudo bem, entendeu? Você até arriscaria trazer o canino. O problema é que aonde o canino tá, se a gente arriscar trazer, se a gente arriscasse trazer, ia danificar mais ainda o lateral. Então a gente teve que optar por uma extração do canino, né? Então você vê que, e nesse ponto eu estava com a mãe na sala de consulta e com a tomografia aberta e com um viewer 3D da tomografia, e foi fácil mostrar, né, sem explicar com termos técnicos, qual que era o problema e quais seriam os futuros possíveis problemas que poderiam acontecer se a gente inventasse de trazer o canino dele para a boca, entendeu? Isso não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com escaneamento 3D nem com alinhador, né? Perfeito. Exato. Diz aí, qual a próxima pergunta, Renatinho? Então, eu tô sem briefing aqui. Não, você acha que... Fala. Não, uma coisa que eu ia te perguntar. Esses dias me perguntaram muito sobre como que é um caso de... Agora eu vou falar de alinhador, tá? Tudo bem, nós estamos falando de digital, mas eu vou falar de alinhador. Outro dia me perguntaram sobre a relação que existe entre a gente estar tratando os casos de alinhador com a dificuldade do caso. Então a gente sabe, por exemplo, com o caso de ortodontia lingual, eu, por exemplo, tive pouquíssimos casos com ortodontia lingual. Isso por vários motivos, né? A pessoa que está disposta a pagar mais por um tratamento estético, né? Ela geralmente é uma pessoa que liga muito para a estética, né? É óbvio. Então, dificilmente você vai ter um caso com grandes perdas, com muita irregularidade, num caso de ortodontia, pelo menos no consultório onde eu tratava, né? Aqui no consultório. E com alinhadores, eu acho que não é muito diferente, né? Eu acho que dificilmente você vai ter um paciente que venha buscar tratamento com alinhadores e que ele tenha um caso muito difícil, muito irregular, né? E você acha que isso é verdade ou não? Renatinho, eu acho que lógico, eu acho que a procura maior por casos simples mesmo, né? Eu acho que a demanda maior por um tratamento estético é por pessoas que sempre se preocuparam com a estética e uma vez alguma coisa incomodando, elas vão buscar tratamento, né? Então, acho que isso é bem representativo para mim no consultório. A grande maioria dos casos que eu trato com alinhadores são casos de pacientes que já foram tratados convencionalmente no passado, entendeu? Num passado próximo ou num passado um pouco mais distante, mas de pessoas que já tiveram parte da sua maloclusão diluída, né? O problema já foi solucionado, seja parcialmente ou até mesmo plenamente, e que, por consequências, né, por questões de envelhecimento, aconteceram algumas imperfeições relacionadas ao envelhecimento. Isso acontece muito a depender até mesmo do protocolo de contenção que cada paciente adotou, né, após o primeiro tratamento. Então, realmente, eu acho que a grande maioria dos casos que eu trato são casos simples, né, de abordagem simples. Eu, particularmente, eu vejo que os alinhadores ainda carregam consigo algumas limitações, tá certo? Então, eu não vou falar só de o alinhador ele tem problema e o ortodontia fixa não. Acho que ambos sistemas, vamos colocar assim, carregam consigo vantagens e desvantagens, né? Então, determinados movimentos eu ainda não me sinto muito à vontade de tratar com os alinhadores. E até mesmo casos muito longos. Eu não sei, até o Leozinho está aí fazendo uma pergunta. Obrigado, Léo, pela pergunta. Daqui a pouco a gente vai responder. Eu não sei se o Léo ele compactua dessa ideia, Renato, mas eu vejo assim, quando a gente pensa num caso muito complexo, onde a gente vai
vai demandar um número grande de alinhadores, um tempo maior de tratamento, eu fico meio reticente ao uso dos alinhadores, porque eu acho que, no começo, o paciente ele é super animado a usar, ele gosta, ele realmente ele se sente muito mais confortável do que o aparelho fixo. Estou falando daquele caso que o paciente já usou o aparelho fixo no passado. Só que chega uma hora que ele fala assim, olha, eu já não aguento mais ficar tirando e colocando. Entendeu? Então isso já aconteceu comigo. Tá? Isso já aconteceu comigo. Eu lembro que eu peguei um caso de, se eu não me engano, era 64 alinhadores. Chegou uma hora que o paciente, olha, eu não aguento mais. Lógico, isso é um caso, é difícil a gente se basear por um caso em especial, mas eu fico um pouco reticente para casos muito longos da gente contar com a colaboração do paciente. O que você acha? Eu acho que o problema, hoje em dia, o imediatismo de todo mundo é complicado, né? Desde as crianças, até nós. Eu não era tão imediatista como eu sou hoje, né? Mas quando eu era um pouco mais novo, mas parece que a gente está com pressa para fazer tudo hoje, né? Então, eu acredito que talvez o tratamento híbrido esteja aí para nos ajudar, né? Eu sei que tem gente que não gosta de bracket cerâmico, por exemplo, mas, cara, tudo na vida tem uma coisa que é bom e ruim, né? Eu acho que quem fala para mim que bracket cerâmico não presta, tá no mesmo nível de quem fala que alinhador não presta, ou que bracket que não seja bandado não presta, né? Tem gente hoje que fala, não pode colar, tem que bandar em dos molares. Não. Cara, eu acho que esse tipo de coisa, tudo na vida tem um custo-benefício, entendeu? Você tem que saber lidar com o custo-benefício das coisas. E eu tive recentemente um paciente no consultório que a gente removeu o aparelho, ele foi procurando alinhador, mas ele chegou para mim e falou, eu não vou usar esse negócio. E eu tentando, né, fazer com que ele usasse alinhador, ele falou, não vou usar, é melhor você pôr isso por dentro. E ele acabou tratando com lingual, mas ele mesmo sabia que não ia utilizar, né? Então, e eu acho que talvez o híbrido seja uma boa ideia para esses casos mais longos, né? Tem até o pessoal tem usado bastante nos Estados Unidos, o pessoal que eu converso, eu nunca fiz um caso assim, mas o pessoal tem usado bastante aqueles cursores de classe 2, tipo Carriere transparente, para tratar classe 2 e depois o paciente trata com alinhador. Eu acho que isso daí que a gente está falando, por exemplo, tem tudo a ver com o próprio plano de tratamento, né? Você vê, se já é difícil, você que é um cara que tem experiência com alinhador, não só você, como outras pessoas que eu conheço que têm muita experiência, se queixam muitas vezes de que perde um pouco da colaboração, a gente perde um pouco da colaboração do paciente com tratamento longo, o que eu concordo. Cara, imagine se adicionado a isso você começa a fazer um plano de tratamento irreal. Tipo, quer ser o Superman da ortodontia, que é o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem ferramentas fantásticas para tratar uma classe 2, como, por exemplo, colocar um mini implante, colocar uma placa. E enquanto isso pode ser fantástico para você tratar uma classe 2 leve, sem colaboração do paciente, eu acho que é pedir demais quando a gente começa a querer pegar um caso, por exemplo, de classe 2 completa e quer tratar com isso. Exato. Então, outro dia teve uma colega que mostrou um caso, pediu opinião sobre como tratar um caso subdivisão, classe 2 completa, com alinhadores. Cara, já é um caso com uma dificuldade enorme para ser tratada com aparelho fixo. Já é um caso que não há, e ainda sem extração, desculpa, faltou ainda mais essa vírgula, e ainda sem extração, porque era um caso de desvio de linha média superior, sem extração do pré. Cara, já é um caso que com aparelho fixo não vai tratar em 2 anos, dificilmente vai tratar em 2 anos, mesmo se você usar placa, parafuso, porque é assimétrico, você tem todos os problemas mecânicos que pode advir disso, do plano oclusal inclinar. Imagina se você for tratar isso com alinhador.
vai ser difícil você conseguir a colaboração do paciente com essas duas coisas, né? Com essas, né? Usando, né, tudo isso e tendo esse tempo longo. Então, é complicado. O tempo é um problema sério. Eu particularmente, eu ainda me sinto um pouco desconfortável em tratar paciente mal oclusão grave, né, com um sistema que dependa muito da sua colaboração. E que a gente sabe que ainda assim traz algumas limitações que estão sendo vencidas, e eu acho que não tem purismo, né? Eu acho que a gente pode utilizar recursos auxiliares para otimizar a mecânica, otimizar o movimento, a gente sabe disso, mas ainda assim eu me sinto mais confortável em tratar determinadas mais oclusões com aparelho fixo, né? Renatinho, bom, respondendo aqui algumas perguntas, eu vou deixar para você responder essa. Foi feita. Estão perguntando de híbrido aí, né? Não, então, aqui, foi feita uma pergunta aqui para mim, mas eu vou passar ela para você, cara. Tá. Fábio, existe algum livro para mecânica com alinhadores? Não, assim, o que tem hoje, tem até um aqui, ó. Vou até fazer uma propaganda, eu não conheço os autores, né, mas tem um livro, olha lá, em português até, mas é um livro focado em Invisalign, né? Sim, num único sistema. E com Invisalign, cara, eu acho que assim, tem mais variabilidade com o Invisalign, dependendo da experiência do ortodontista, e não só da experiência, mas de entender como funciona o sistema, do que qualquer outra técnica. Eu acho, assim, deixa eu me explicar melhor. Com aparelho, com bract, se você colar o bract no lugar certo e colocar um fio ortodôntico, e é lógico que dentro de algumas limitações mecânicas do sistema de força, o fio vai funcionar sozinho, independente do ortodontista que está amarrando. Tanto é que nos Estados Unidos, quem amarra o fio não é ortodontista, é auxiliar, não faz diferença. Agora, com alinhador, cara, tem uma diferença muito grande. Você pega, né, o Keijodima lá, cara, pega o número de fases, de placas dos casos dele. Os caras falam assim, tem não sei quem que faz o Invisalign bem, né? E querendo pôr essa conta no sistema Invisalign, não pondo essa conta no bom clínico que fez um clean check, que aliás, fez 99% do clean check, porque o técnico que fez lá na Costa Rica, o cara provavelmente modificou tudo que o cara fez. Então é muito difícil. E as pessoas querem uma resposta, como, né, perguntaram o livro de mecânica, as pessoas querem uma resposta pronta. Como muitas vezes a gente vê lá no grupo da Abra, qual attachment eu uso para fazer isso? Cara, depende, né? Quando a gente fala de rotação, por exemplo, a rotação vai ter movimento vestibular e lingual junto com essa rotação? É diferente do que ter uma rotação quando o dente não está se movimentando. Talvez em uma você utilizaria um tipo de attachment, talvez na outra, depende de um monte de coisa. Então, e as pessoas querem uma resposta pronta. Como muitas vezes elas querem, ou elas pedem, quando a gente está falando de bract, né? Fala assim, que tipo de bract eu uso para essa maloclusão? Não é bem assim, né? Perfeito. E talvez aí na verdade a gente está terminando a resposta, né? A gente está aí escrevendo um livro com alguns parceiros sobre ortodontia digital, não só alinhadores, né? Mas é lógico que a gente vai falar alguma coisa de mecânica, mas é lógico que vamos tentar colocar a nossa visão, e mecânica, aí puxando um pouco para o meu lado, é muito difícil de ser avaliada com alinhador, né? Uma vez eu ouvi, cara, eu juro por Deus que eu não lembro onde foi isso, alguém falando assim, o alinhador é o fio e o attachment são os bracts, é exatamente igual à ortodontia. Cara, não é muito diferente, e quem estuda materiais sabe disso.
O plástico é um material completamente diferente. O plástico, ele tem relaxamento de tensão, coisa que o fio ortodôntico também tem, mas num grau menor. Um alinhador, ele é muito mais duro na incisal do que na cervical. E é lógico que você pode fazer um teste com elementos finitos e chegar à conclusão de que um determinado attachment é melhor para um tipo de movimento. Mas o elemento finito, ele não computa se o alinhador estava encaixado ou não. Então, cara, são inúmeros problemas aí. Inúmeras variáveis, e a gente ainda só está engatinhando. Tanto é que essa parte de mecânica com alinhadores, ela ainda está muito baseada em experiência, né? Uhum. Que não deixa de ser uma evidência científica, né? Mas ainda estamos por aí. O Léo perguntou aqui, né, sobre se a gente está usando o DSD para auxiliar no planejamento. Eu acho que é uma ideia, Léo, muito interessante. Eu acho que casos, principalmente, que vão demandar uma reabilitação, né, que seja uma cosmética simples ou algo um pouquinho mais consistente, eu acho que ajuda muito, né, a gente entender o que tem que fazer para cada dente, para onde a gente tem que levar cada dente. Eu acho que auxilia bastante, tá, Léo? Eu não faço isso de forma protocolar ainda, mas eu acho que esse é o caminho. É a gente fazer um planejamento estético para o paciente e, a partir desse planejamento estético, fazer o nosso planejamento de movimentação ortodôntica. Acho que é por aí, Léo. Alguma outra... aqui, ó, muito interessante essa pergunta do Ortoneto. Perguntou aqui, ó, nos tratamentos híbridos, vocês começam com alinhadores ou com os brackets? Eu, particularmente, antigamente eu pensava, bom, eu vou desconstruir parte da maloclusão com o aparelho fixo e depois vou finalizar com os alinhadores. Eu acho que depende muito do caso, porque dependendo do movimento a ser feito, a finalização, ela acho que é melhor que seja feita com o aparelho fixo do que com os alinhadores. Então, eu acho que nem sempre vai ser nessa ordem. O que você acha, Renatinho? Então, aí é aquela história de saber para o que cada um deles é bom, né? Não tem comparação com fio ortodôntico e com bract, devido ao alto atrito que a gente tem no fio com bract, isso independente de qual bract está usando, pode ser autoligado, pode ser convencional, tem um alto atrito entre o fio ortodôntico e o bract, que é o grande causador da vestibularização e da produção dos espaços necessários para alinhamento, né? Então, o fio ortodôntico não tem como bater nele. O melhor jeito de você vestibularizar dente e alinhar é com fio. E isso daí acontece rápido, né? A gente fez um levantamento no consultório, por exemplo, a gente começa a trabalhar com fio de Natai retangular, a gente, depois de ter, fio redondo não fica mais de 3 meses na boca de nenhum paciente. 3 meses é suficiente para você praticamente se livrar da maioria das rotações, se forem rotações até 20, 30 graus. Com o alinhador, se a gente pegar a literatura fala que quanto mais severa é a rotação, mais devagar você tem que fazer a correção. Cara, imagina um premolar rotacionado 40 graus. Quantos alinhadores nós vamos precisar para resolver isso? Só por causa de um premolar? Exato. 40? De 20 a 40, talvez. Sim. Então, eu acho que, cara, 3 meses, início, a mordida aberta, extrusão, na extrusão a gente luta contra o ligamento periodontal, a gente luta contra o design do ligamento periodontal quando a gente executa uma extrusão. O ligamento periodontal foi feito para absorver impacto, não para ser tensionado, né, no sentido oclusal. Então, quando a gente tenta fazer uma extrusão com um alinhador, é difícil de resolver, de conseguir. Com fio ortodôntico, se eu ajudar com elástico, você vai embora, você corrige uma mordida aberta. O alinhador para puxar ele é ruim, né? Ele empurra, mas puxar ele é ruim, né? Mas lembra quando eu estava falando aí da propriedade do plástico? Sim, sim. Né? O plástico não é um elástico.
Exato. Para puxar. O plástico empurra, né? Então, eu acho que assim, fechamento de espaço com controle radicular, fechamento de espaço com controle de torque, isso daí a gente tem que fazer com aparelho fixo, né? Agora, fechamento de espaço sem grande controle de torque, fechamento de espaço com perda de inclinação, aí tudo isso o alinhador faz bem, você não precisaria de fazer o híbrido, né? Então, às vezes, muita gente confunde, né, acha que tem que começar com o fixo, começar com o alinhador, daí passar para o fixo, depois voltar para o alinhador. Eu acredito que o melhor, na maioria dos casos, não em todos, né, mas na maioria dos casos, eu acho que o melhor é começar com o fixo. Começar com o fixo. É o que eu acho. E depois ir para os alinhadores. Mas a depender do movimento, né? Sim, com certeza. Sim, uma pergunta aqui do meu querido professor Wagner Luz. Prazer tê-lo aqui, Wagner. Pô, para mim é uma alegria, tá? Você é uma grande referência para mim, não só como profissional, mas como pessoa. Você é uma pessoa muito especial para mim, viu? E ele me perguntou aqui, o Wagner, como eu seleciono os casos quanto à dificuldade, né? Quanto ao limite de dificuldade de tratamento, né? Então, até onde eu vou com o alinhador, até onde eu não vou. Então, a gente que está acostumado a fazer planejamento, né, Renatinho, eu acho que fica mais fácil de enxergar esses movimentos. Você concorda comigo? Então, dependendo do giro do dente, eu já entendo, isso aqui passou de 20 graus, de 30 graus, um canino, um premolar inferior. Eu acho que a chance de eu ter mais frustrações com um alinhador, acho que é maior. Então, a gente, Wagner, que está um pouco acostumado com o próprio planejamento mesmo, virtual, eu acho que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor em relação a quem apenas terceiriza o serviço, tá? Mas eu acho que essa pessoa que terceiriza, ela pode ter o mesmo feeling, que é justamente observar esses giros, qual o movimento que precisa fazer, porque às vezes vai muito além da complexidade do caso, mas apenas do movimento. Às vezes é um movimento isolado, mas que é um movimento, por exemplo, eu preciso fazer uma extrusão de 5 milímetros ou de 3 milímetros de um incisivo central inferior, né? Enfim, é mais difícil. O incisivo lateral é mais difícil. A gente sabe que é mais difícil quando feito com alinhador. Então, não existe uma matemática que me sirva como um fator determinante, até aqui eu vou com alinhador, depois disso aqui eu vou para o aparelho fixo, mas eu acho que vale mais dessa experiência que a gente tem, que a gente acompanha também na literatura quanto à previsibilidade dos movimentos, né? Enfim, acho que é mais isso me ajuda a eleger qual o caso eu trataria com alinhador, até onde eu vou com alinhador, até onde eu vou com o aparelho fixo. O que você acha, Renatinho? Então, a Suzana 78BR aqui fez uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Ela perguntou, alinhadores são realmente bons na distalização? Saiu um recente artigo aí na literatura que mostra que você consegue aí distalizar molares, tratar uma classe 2 relativamente leve com alinhadores. Eu não me lembro de cabeça, eu acho que até 2 milímetros você consegue tranquilamente. 2 milímetros é um quarto de classe 2, vamos dizer assim, né? Então, talvez você conseguiria. É um tipo de... Mas eu acho que quesito de dizer casos severos, casos complicados, eu não sei, cara. Eu acho que depende muito do caso. Você vê, às vezes a gente tem um caso simples que precisa verticalizar um molar, que não é nada demais, o alinhador não está muito bem indicado, né? Então, eu não sei, depende, varia um pouquinho, né? Mas eu acho que sim, dá para distalizar alguns casos. O caso do dia a dia, eu acho que dá para tratar com alinhador, né? Caso leve, classe 2 leve com um pouquinho de mordida profunda. Isso daí pelo menos representa, 70% do meu consultório é isso. Não sei o teu. Né? Eu acho que é bem por aí. É casos mais simples, onde a gente realmente... Eu tenho
Renatinho, eu tenho uma dificuldade de fazer dos meus pacientes experimentos pagantes. Sim. A gente vive de consultório, a gente sabe o quanto que é difícil da gente fazer do nosso paciente um cobaia ali, por mais que às vezes ele esteja... ele saiba das limitações, enfim, eu acho um pouco complicado. Então eu trato de uma maneira mais previsível, mais confortável, para mim, psicologicamente mais confortável, e que me dá uma segurança maior, né, de realmente entregar para o paciente aquilo que eu propus a ele. Então, mesialização de molares, o Léo está falando aqui, é bem difícil isso, realmente a literatura... Não, porque o molar vai inclinar, né? Exatamente, a literatura é bem unânime em relação a isso, quanto à dificuldade desses movimentos, principalmente o movimento de corpo de molar, são mais difíceis, né? Mas isso daí, determinada coisa, é o seguinte, ó, não é com alinhadores, né? Mesialização de molar inferior é um problema com qualquer tipo de aparelho. Exato. Com ancoragem. Porque o problema é que o molar quer inclinar, não tem jeito. E se você tiver com um fio passando por ele preso a todos os outros dentes, ele vai defletir o fio. E é muito engraçado essa discussão, né? Porque quando você vai conversar com alguém apaixonado, você já conversou com alguém apaixonado pelo alinhador? Não, já. Eu já conversei. Já. Aí você fala assim, não, mas fulano lá do Canadá, ele mostrou um caso no congresso. Não, mas aquele que deu certo, sabe? Mas isso é aquilo que eu tô te falando. A pessoa substitui a capacidade de um clínico pela ferramenta que ele está usando, entendeu? Exatamente, cara. Pô, mas a gente que está ligado à área de ensino, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade nisso, né, Renatinho? De não... Porque eu acho perigoso, principalmente para quem está começando, né? Eu acho que é perigoso você só mostrar o que deu certo e o que deu errado, enfim. Sim. Eu acho que a gente precisa ser... Eu sou a favor da ortodontia responsável, né? Com responsabilidade, né? Enfim, sem vaidade, né? Porque as mesmas dificuldades que quem está ouvindo a gente agora são as dificuldades que a gente tem no consultório, né? Então nada difere a gente. Então eu acho que as coisas precisam ser ditas, né, de uma maneira mais clara. Ô, Fábio, aqui, ó, só tem uma pergunta aqui, ó, dá até pra gente mudar de assunto um pouquinho. Então vai. É do Dr. Rodrigo Reis aqui, ó. Vamos lá. Então ele está perguntando qual é a porcentagem de colagem direta no consultório através do setup virtual que eu tenho feito. Então, cara, assim, ó, o Fábio tem acompanhado, porque a gente às vezes faz bastante coisa junto aí, mas eu tenho os últimos casos que entraram no consultório, todos a colagem direta tem sido virtual, né? A gente trabalha nesse aspecto com o software da Trishape, né, e com o Orthoanalyzer e com o Appliance Designer, inclusive a Baylor lá, que foi a faculdade que eu fiz meu doutorado de sanduíche, eles acabaram de comprar então estão até me pedindo para eu dar um dia de curso online lá para os alunos, para mostrar para eles como que faz. E a gente tem uma impressora 3D com resina flexível. Então eu tenho um investimento grande ali, lógico que fica um pouco separado, porque nós temos uma firma de alinhador, mas eu presto serviço para mim mesmo no consultório. Então os últimos pacientes que a gente começou aí nos últimos 3 meses, todos os pacientes têm sido feita a colagem direta de maneira virtual, usando o software da Trishape, que, diga-se de passagem, tem os brackets das empresas nacionais. Dentro das empresas nacionais eu trabalho muito com Orthometric, então tem os brackets da Orthometric lá, autoligáveis convencionais. A gente consegue fazer o posicionamento do bracket de maneira reversa, então a gente usa aquele fio virtual, então a gente consegue checar se o dente vai para o lugar que a gente quer. É lógico que tem alguns detalhes, o programa não é perfeito,
mas a gente tem feito isso de forma sistemática agora. Aí a gente exporta o guia, imprime o guia com resina flexível e aí faz a colagem. Então, é bem legal isso daí. A gente já teve a oportunidade de ver isso junto, né, Renato? E o quanto que a colagem direta virtual, ela nos ajuda, né? Então as pessoas falam muito dos alinhadores, mas realmente uma colagem direta virtual, tem artigos, eu acho que eu até comentei contigo hoje, Renatinho, mais cedo, tem artigos já apontando uma diferença significativa no tempo de tratamento com relação à colagem direta virtual em comparação com a colagem direta no modelo de gesso e em comparação com a colagem direta na boca do paciente, né? Então, eu acho que esse também é um caminho sem volta, né? A gente já teve a oportunidade, né, de, às vezes, uma distância mínima, de você modificar o acessório, né, um pouquinho para mesial, um pouquinho para distal, o quanto que isso já vai fazer a diferença no alinhamento e nivelamento, né? Até mesmo dentes que a gente não acreditava que fazia tanta diferença, como num central, né, com uma superfície um pouco mais plana, e a gente vê que faz, né, Renatinho? Pois é, aquele dia que a gente estava fazendo lá o caso de colagem, né, a gente estava ligado vendo, era uma diferença, eu acho que está na nossa aula, numa aula minha ali, é uma diferença de meio milímetro, dá uma diferença de rotação de 20 graus, né, porque tem a irregularidade da face vestibular associada com o posicionamento mesodistal. Exato. Então é uma coisa muito interessante, né? Exatamente. Eu particularmente, eu já havia adotado a colagem direta no consultório já há algum tempo, desde quando eu tive um contato mais próximo com o Carlos. Eu acho que, se eu não me engano, em 2014, 2013, 2014, já fazia de rotina no consultório. E agora com a colagem direta virtual realmente me faz enxergar outras nuances que a colagem direta, que esse é o grande barato, né? Você posicionar o BRAT e no computador, na tela auxiliar. No Brasil, basicamente, a gente tem PETG para usar, que é o mesmo tipo de plástico de garrafa, né? E tem milhares de tipos de plásticos, né? Até hoje, pelo menos a Invisalign usa o poliuretano, que é um tipo de plástico que tem um relaxamento de tensão um pouco menor, né? Sim. Então, o que acontece? O que as pessoas não podem confundir é o seguinte, ó. O fato de ter um plástico melhor não faz com que o tratamento seja melhor. Eu gosto de dar um exemplo, eu não sei nem se você já não teve junto comigo, Fábio, quando eu falei isso daí. Você pega um Copper Night Eye, que é um tipo de fio fantástico, tá? Temperatura de transição controlada, é tipo o melhor fio de nivelamento e alinhamento que a gente pode usar na boca. Compara ele com um fio trançado de aço. Qual que é o melhor material para a gente usar? É o Copper Night Eye. Agora a pergunta é, clinicamente faz diferença? As pesquisas dizem que não. Você consegue alinhar os dentes com os dois. Então a mesma coisa vale, na minha opinião, para quando você está usando PETG e para quando você está usando poliuretano. Você consegue alinhar os dois? Consegue. Qual que vai ser a diferença entre usar o PETG e o poliuretano? A diferença vai ser que você consegue movimentos mais amplos com sucesso com o poliuretano. Então a única coisa que vai ter diferença para você, né, nesse exemplo específico que eu estou dando, é que você vai conseguir ter menos placas para usar no paciente. Não necessariamente isso quer dizer que o tratamento vai ser mais curto. Ele só vai custar menos para a empresa que está te fazendo. E talvez para você, se você estiver fazendo o teu próprio tratamento. Você vê, o grande problema é que poliuretano, a gente tem aí, você tem TPU, poliuretano, que é o Zendura, por exemplo, nos Estados Unidos. Qual que é a diferença de preço do Zendura?
Pô, Zendura custa $4 a placa, e o PETG da Great Lakes, que é fantástico, custa 50 centavos de dólar. Então você está falando aí em 8 vezes o preço, né? Então, a gente não tem pesquisa clínica, né? Eu acho que falta pesquisa clínica para ver se realmente faz diferença. Mas como material, se você testar só o material, parece que o poliuretano é um material melhor para a gente usar em alinhador do que o PETG. Perfeito. Perfeito. Obrigado, Léo, pela pergunta, viu? Obrigado. Sim. A Fabiana Furtado tá aí, ó. A Fabi, você conhece a Fabi, Fabinho? Pô, Renatinho, não me pergunta assim, porque eu não me recordo. Não. Então, a Fabi foi aluna nossa de orto e ela trabalhou na Kremer, junto ali a Trishape, e ela, na minha opinião, é uma das pessoas que mais sabe no Brasil sobre como trabalhar com o orthoanalyzer da Trishape, né? Parte de alinhadores, colagem direta, ela sabe muito bem. Então ela tá aí prestigiando a gente. Show. O Léo perguntou se em casos de dentes muito mal posicionados, na colagem direta a gente faz um guia específico para esse dente mal posicionado. Eu particularmente não, Léo, eu deixo ele de fora e colo de forma direta. Como protocolo eu faço isso. Então, ainda não... Eu acho que a única vez que isso aconteceu comigo foi nos primeiros casos que eu fiz com o Elemetrix, que até acho que é o caso até da paciente que eu estou comentando contigo hoje, que a gente terminou. E o próprio programa separa a moldeira, né? Então tinha duas moldeiras separadas, né? Mas esses mais recentes, feitos com a Trishape, impresso na impressora do consultório, eu não tive nenhum desses problemas ainda. Né? Mas talvez, se for um bract só, talvez eu vou colar de olho, né? Mas, a não ser que seja um dente muito complicado, tipo um canino. Mas mesmo assim, o problema de fazer um dente individual é o mesmo problema de colagem direta que o pessoal do lingual tinha. Sim. Marcada grande, você pode usar uma moldeira flexível, que ela vai ter uma certa rigidez, uma certa estabilidade. Se você for usar Quando eu tive um contato mais próximo com o Carlos, eu acho que, se eu não me engano, em 2014, 2013, 2014, já fazia de rotina no consultório. E agora com a colagem direta virtual realmente me faz enxergar outras nuances que a colagem direta, que esse é o grande barato, né? Você posicionar o Brat e no computador, na tela auxiliar, você já vê o que o alinhamento e nivelamento vai fazer com aquele dente com o Brat naquela posição. Então, esse é o grande diferencial da colagem indireta virtual comparado com a colagem direta no modelo de gesso, né? Acho que nos faz enxergar o que de fato vai acontecer durante o alinhamento e nivelamento. Acho que, sem sombra de dúvida, acho que é um caminho sem volta. O Leozinho perguntou aqui, Léo Lacerda perguntou aqui, o último arquivo que li comparava a capacidade de transferência dos movimentos entre o plástico do Invisalign e dos outros sistemas. Essa diferença ainda é grande? Ela existe, né, Fabinho? Existe. É um tipo de plástico diferente de todos que a gente tem no Brasil, né?